Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo essa aula. Professor Gleicon aqui falando com vocês novamente e vamos dar continuidade à nossa disciplina de pesquisa operacional. Na última aula, né, a gente eu mostrei para vocês a programação linear, a gente falou um pouquinho sobre o método gráfico, inclinação de reta, né, apresentei para vocês um aplicativo para Android, né, que funciona bem para esses quesitos específicos. Lembrando mais uma vez, aquele aplicativo é para uma solução simples, né? Duas variáveis, quando é graficamente, né? Duas variáveis. Então aquilo ali a gente só vai utilizar quando a gente tem problemas mais simples. Para problemas mais complexos, a gente vai começar a falar sobre isso ainda nessa aula de hoje, né? Que a gente vai começar a falar do método simplex. Mas antes a gente precisa falar ainda na parte de introdutória de programação linear, a gente tem que falar dos teoremas, né? Então, a partir de agora, a gente vai falar dos teoremas da programação linear, tá bom? Então, deixa eu colocar o meu apontadorzinho aqui, que vocês já estão acostumados com ele. E a gente sabe que um conjunto, né, o primeiro teorema, um conjunto convexo de todas as soluções viáveis de um modelo de programação linear é um conjunto convexo. O que isso significa para a gente? Que um conjunto de pontos, né, em que todos os segmentos de reta que unem dois de seus pontos são internos ao conjunto, ou seja, todos eles, tá? Cada conjunto, né, desse segmento também pertence ao conjunto original. Ou seja, quando eu traço aqui dentro, está todo mundo dentro desse meu conjunto. A gente viu na aula passada que esse aqui é a região permissível, né? Todos os pontos aqui dentro são pontos, né, da nossa solução, seja ela uma solução viável ou não, tá? Então a gente viu isso aqui, né? Deixa eu mudar aqui, deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Não apareceu o que eu queria, mas vai aparecer já já. Isso não vai ser problema para gente. Pronto, agora apareceu o tablet aqui, tá tudo certo. A gente tinha, por exemplo, né, quando a gente trouxe para vocês dois exemplos, eu vou desenhar rapidamente aqui, tá? Eu trouxe x1, aqui era x2, aqui era x1, tá? Eu não vou colocar os valores exatos e tal, tá? Eu vou só desenhar rapidamente como era mais ou menos. A gente tinha uma reta que era dessa forma, a gente tinha uma segunda reta, deixa eu botar um pouquinho mais para cá, uma segunda reta dessa forma, a gente tinha uma terceira reta, vou colocar ela em verde, que ela estava mais ou menos aqui, né? E a gente considerou essa região aqui como a região dos pontos permissíveis. E quando a gente trata desse conjunto, né, convexo, se eu pegar uma reta vermelha, né, qualquer reta que eu trace aqui dentro, eu só vou estar pegando pontos dentro dessa minha região permissível, né? Qualquer um desses pontos que eu rabiscar aqui, eles são pontos permissíveis, são solução do meu problema. Nenhuma delas é uma solução, quer dizer, nenhuma delas não. Apenas uma delas vai ser uma solução ótima, tá? Mas, se por um acaso isso estivesse gerando, tá? Vou trazer aqui. Vou botar de outra cor, porque esse aqui fica difícil. Se eu estivesse gerando um conjunto de soluções que ele tivesse aqui dentro, por exemplo, tá? Deixa eu fechar aqui. Aqui dentro, por exemplo, por restrições e tal, tá? Então, isso aqui, o que está aqui dentro, seriam as minhas soluções do problema, mas aí não é um problema de programação linear. Porque se eu traçar, vou pegar uma linha laranja, né? Se eu traçar uma reta aqui, esse ponto que eu vou pintar ele, deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Eu vou pintar desse azul clarinho. Espero que apareça na tela para vocês. Essa região aqui que eu acabei de circundar, que eu tô... apareceu. Essa região azul que eu acabei de mostrar para vocês aí, é uma região onde essa reta ela não está totalmente dentro da região de soluções, né, do meu problema. Então aqui é um conjunto não convexo de soluções.
Então, para ser programação linear, eu preciso que essa reta que passe por dentro do meu conjunto, né, não pegue nenhum ponto fora. Então, toda vez que eu estiver trabalhando dentro do meu conjunto, eu nunca vou estar passando uma reta que ela vai encontrar pontos fora desse meu conjunto e depois vai encontrar outro ponto, né? Outro ponto dentro do conjunto de novo. Por isso que ele é considerado um conjunto convexo, tá? Então, deixa eu passar isso para cá e voltar para nossa aula. Então, aí a gente tem essas nossas relações dos nossos conjuntos convexos, tá? Então, esse é o primeiro teorema da programação linear. O segundo teorema, ele fala pra gente que toda solução compatível, básica, solução óbvia, não é a solução ótima, ela é uma solução óbvia, do sistema de equações lineares de um modelo de programação linear, é um ponto extremo do conjunto de soluções viáveis. Isso é, do conjunto convexo de soluções. O que isso mostra pra gente? Que uma solução óbvia, tá? Ela é um ponto extremo. Então, se a gente voltar aqui de novo, tá? Então, deixa eu fechar isso aqui e transicionar de novo para cá. Então, uma coisa que ele mostra pra gente, que ele fala pra gente, deixa eu apagar isso que está aqui, deixa eu ver se eu consigo, se vai dar certo. Então, quando a gente tem esse caso aqui, que foi o que a gente viu na aula passada, se você não sabe o que isso se trata, volta lá na aula passada que você vai entender, tá? Então, essas soluções óbvias do nosso problema, tá? Elas teoricamente estão nas extremidades, tá? Então, estão nesses pontos vermelhos que eu estou desenhando para vocês aí, tá? A gente vai até ver um pouquinho, daqui a pouquinho, que esses extremos, né, esses pontos extremos são chamados de pontos factíveis, né, pontos extremos factíveis do nosso problema. Tá? Porque é factível que um desses que estão aqui representados, ele seja a solução do nosso problema, e a gente vai encontrar, a gente já viu o método gráfico, né, fazendo as nossas retas e tal, tá? A gente viu como isso funciona, mas daqui a pouco a gente vai ver um outro modelo para a gente encontrar isso aqui antes de partir para os métodos algébricos, tabulares e com os softwares, tá bom? Então, quando a gente está nesses pontos específicos, nesses quesitos específicos, né, a gente sabe que o terceiro teorema ele fala para a gente que se uma função objetivo possui um único ponto ótimo finito, então esse ponto é um ponto extremo do conjunto convexo de soluções viáveis. E aí a gente tem, né, a nossa otimização, eu ia falar maximização, mas eu ia falar uma besteira, que pode ser minimização. Então a gente tem uma otimização da nossa função objetivo quando a gente encontra esse ponto extremo, tá, que ele seja um ponto ótimo para o nosso problema. Tá? O teorema 4 ele fala para a gente que se uma função objetiva assume valor ótimo em mais de um ponto do conjunto de soluções viáveis, e aí a gente tem as soluções múltiplas, então ela assume esse valor para pelo menos dois pontos extremos. Tá? Eu vou mostrar de novo aquele gráfico, aquele desenho que eu acabei de mostrar para vocês agora há pouco, e não quer dizer que esse tenha dois pontos, esse só tem um. Mas digamos que isso seja possível. Tá? Então, se, mais uma vez, não estou falando que isso está correto, tá? Mas se esses dois pontos aqui, vou chutar esse e esse ponto, eles fossem pontos ótimos, então a gente tinha soluções múltiplas para o problema. Mas a gente sabe, né, vou até apagar ele aqui, que esse aqui não é um ponto ótimo para o problema. Terminei apagando coisa demais que eu não devia. Tá? Então eu sei que esse aqui não é o ponto ótimo, é só o ponto que está em cima. Tá bom? Então a gente sabe desse quesito aí. Tá? Então, esses dois pontos seriam pontos extremos do conjunto convexo, e para qualquer combinação convexa dos pontos extremos, isso é, todos os pontos do segmento de reta que une os dois extremos, também poderiam ser os pontos ótimos também. Tá? Então, para o que eu acabei de mostrar para vocês, então isso aqui significa que essa reta aqui, em vez de eu
botar a canetinha e eu apaguei. Então isso quer dizer que essa reta aqui, se esse aqui fosse um ponto ótimo, essa reta toda poderia ser um conjunto, poderia fazer parte das soluções ótimas do nosso problema. Tá? Então esses são os teoremas da programação linear. Tá? Então ele está mostrando aqui para a gente um outro caso específico, né? Então a gente tem aqui esses pontos da nossa reta. Aqui a gente tem um conjunto das soluções viáveis, né? A gente já sabe como encontrar o conjunto das soluções viáveis. E aqui a gente vai vendo que cada uma dessas extremidades, ele está chamando aqui de A, B, C, D e E, cada uma dessas extremidades, ela traz um valor para a gente, um valor ótimo. Então nesse ponto específico aqui, o ponto C, né, ponto 3, 3, é o que traz o melhor resultado. Tá? Então nesse caso específico a gente tem esse ponto aqui como sendo o valor que otimiza a nossa função objetivo. Beleza? Então, essa parte da aula a gente fica por aqui, não acabou a aula ainda. Eu vou abrir a partir de agora, a gente vai falar do modelo simplex. Não sei por que ele não passou aqui. Talvez porque eu tenho que fechar isso aqui. Agora ele abriu o simplex. Então, a partir de agora, a gente já vai falar de uma fase um pouco mais avançada, né, do nosso da programação linear, né? Então agora a gente vai falar de um modelo que ele se aplica a casos mais extremos, né? Casos mais complexos. E aí a gente começa a partir de agora a falar desse método, né? Bem aplicado, bem aceito no âmbito da pesquisa operacional, né? Que é o simplex. O próprio nome já mostra que não é algo muito complexo, ele é simples. Piadinha de tiozão. Tiozão do churrasco, ele é simples porque ele é simplex. Tá? Mas vamos lá. O método gráfico utilizado no capítulo anterior do que a gente viu nas aulas anteriores, ela pode ser utilizado quando existem 2 ou no máximo 3 variáveis. Tá? Com 3 já fica bem complexo, hein? Mas quando isso tudo não é possível, quando ele for ultrapassado, a gente usa, né, esse método analítico que é o simplex. Tá? Então aqui a gente já tem uma evolução do que a gente viu na aula passada. O método simplex ele é eficiente, é usado para solucionar problemas de grande porte em computadores através de programação linear e ele pode ser utilizado em muitas coisas. Por exemplo, eu vou apresentar para vocês aqui uma planilha que eu vi de um engenheiro de Minas, né, que estudou comigo, hoje ele trabalha em Portugal, que ele usa a programação linear, né, a pesquisa operacional, no desmonte de rochas, né, naquela questão de separação do afastamento, espaçamento. Para quem sabe ou quem já viveu isso aí, sabe, já estudou sobre as leis de fragmentação, por exemplo, de Cunningham, né, que ele fez um modelo adaptado de Kurzham, Kunestoff, né, e Ramsler. Nesses quesitos específicos no modelo de fragmentação, para você determinar qual é o tamanho correto do espaçamento, afastamento, como que isso vai te dar os seus fragmentos, o uso do simplex ele é bem interessante. Tá? Então, é uma aplicação diferente do que a gente imagina, né, para pesquisa operacional, por exemplo, já que a gente está falando a disciplina fala em pesquisa operacional aplicada à mineração, não é só a gente trabalhar lá no beneficiamento que isso vai funcionar para a gente, isso ajuda em muitas outras coisas. Tá? Mas vamos nessa. Então, o simplex é um procedimento algébrico, tá? Mas seus conceitos eles continuam sendo geométricos. Então, aqui a forma com que a gente viu, né, o exercício, inclusive, da aula anterior, né, eu acabei de desenhar esse exercíciozinho aqui para vocês, sem colocar os valores, né, de uma forma genérica. Então, ele dá para a gente uma região permissível e a gente consegue, através desse conjunto de soluções também, chegar de forma algébrica no nosso resultado ótimo. Tá? Então, quando a gente trata do método gráfico que a gente apresentou anteriormente, ele tem um certo limite de cada restrição e os seus pontos de interseção. Tá? Foi até uma pergunta que me foi feita. Vou fazer uma coisa que eu não gosto muito, eu vou voltar um slide aqui. Nesse caso específico, esse ponto aqui, tá? Esse ponto é a reta x2 igual a 6, tá? 2x2 igual a 12. E esse ponto também é um ponto da reta,
3x1 mais 2x2 igual a 18. Então, nesse ponto aqui eu posso igualar, tá? Sabendo que x2 é igual a 6 nesse ponto, é só eu substituir aqui, tá? Então, vai virar 3x1 mais 12 igual a 18. Quanto que é x1? 3x1 vai ser igual, esse 12 passa para lá, 18 menos 12, 6. 3x1 igual a 6, x1 igual a 2. Aí a gente dá esse aqui, ó, x1 igual a 2. x2 eu já sei quanto é, então eu sei que esse ponto aqui é o 2, 6. Beleza? Pode ser que eu tenha passado um pouquinho rápido na aula passada. Então, a gente tem essas interseções das retas e nos pontos de interseção a gente tem, né, soluções em pontos extremos do problema, como a gente tinha falado dos teoremas agora há pouco, tá? E os pontos que estão nos vértices da região de solução são chamados de pontos extremos factíveis. Foi o que eu mostrei para vocês. Tá? Deixa eu abrir aqui porque o tablet já desligou a tela. Aí ele fecha tudo. Eu apaguei. Eu sou muito inteligente, mas eu voltei aqui agora. Então consigo. A gente tem aqui, deixa eu só apagar isso aqui. Tá? Deixa eu ver se eu fizer isso aqui. Apaguei mais do que eu queria. Não tem problema. Mas aqui a gente tem, né, os pontos extremos factíveis. Se a gente colocar aqui em vermelho e em azul de novo, todos esses pontos aqui são pontos de interseção das nossas retas do nosso problema. Tá? Então aqui são nossas soluções PEF. As soluções PEF são soluções de sistema. Tá? Todos os pontos são soluções do sistema. Lembrando que todo mundo aqui está na zona permissível, né, zona factível. Mas a tendência é que a otimização elas estejam nas extremidades, nos pontos extremos factíveis. Tá bom? Então, a gente volta para essa questão. Então, a gente tem aqui, né, nossa região permissível e passei sem querer. Então, aqui, mais uma vez, a gente sabe nos extremos onde a gente pode encontrar os maiores valores para essa questão. Mas, Blake, isso quer dizer que aqui, a gente já sabe que aqui é o ponto ótimo, né? Isso quer dizer que aqui tem valor menor do que aqui ou maior do que aqui? Não necessariamente, mas por uma questão de facilidade, é melhor a gente ir direto nos pontos extremos factíveis, porque a gente já sabe que ali a gente vai encontrar os valores ótimos. Ou a maior facilidade de encontrar valores ótimos em vez de tentar ficar chutando valor por aqui, até porque não vai estar, né? Aqui no meio nunca vai ser, sempre nas extremidades vão ser os melhores valores. Então, para qualquer problema de programação linear com N variáveis de decisão, duas soluções PEF adjacentes entre si, caso compartilhe N-1 limites de restrições, tá? As duas soluções PEFs adjacentes são conectadas por um segmento de reta que desce sobre esses limites de restrição compartilhados, e tal segmento de reta é conhecido como lado ou uma borda da região de soluções viáveis. Então, quando a gente tem isso aqui, deixa eu voltar. Essa parte que eu desenhei azul, deixa eu apagar essas últimas coisas que eu fiz aqui. Apaga. Essa parte ondulada em azul que está aqui, ela é um lado das minhas soluções viáveis, né? Ela é uma borda. Então, se eu fizer isso aqui, tá? Eu também tenho uma borda aqui, tem outra borda aqui, tenho outra borda aqui, tá? Então, essas bordas que são do nosso problema. Então, quando a gente trata da programação linear, o que a gente sempre faz é um teste de otimilidade, tá? Que ele é realizado para considerar que o problema de PL possui pelo menos uma solução ótima, e se, aqui a gente deixa esse se bem grande, uma solução ótima, PF, ponto extremo factível, não tiver nenhuma solução do ponto extremo factível adjacente seja melhor que ela, então ela obrigatoriamente ela é ótima. O que isso significa? Vamos lá. Não peguei demais. Eu estou já deixando o negócio aqui pronto pra gente. Então a gente faz o seguinte. A gente vai nos pontos extremos factíveis, tá? Eu vou trocar a cor e eu vou colocar... Puxa, sei lá. Eu vou analisar quanto que vai dar nesse ponto aqui. Nesse ponto eu sei que é 0, porque 0 é 0, né? Então aqui eu sei que é 0. Eu vou olhar nos dois pontos adjacentes. Quais são os dois pontos adjacentes? Esse aqui e esse aqui, tá?
Então eu olho esses dois pontos e vejo qual tem o maior valor, tá? E aí, qual tiver maior valor, vamos considerar que é o que está marcado aqui em cima, tá? Então vamos considerar, marquei de novo aqui só para vocês verem o que eu estou falando. Então vamos considerar que é esse aqui de cima. Eu sei que olhando para o ponto de baixo, eu sei que é 0. Então eu teria que olhar para o próximo PF próximo dele, tá? E aí eu vou analisar se aqui é maior ou se aqui é menor. Se for menor, eu já sei que esse ponto aqui não tem ninguém maior que ele na região próxima dele, né? Então ele seria um ponto ótimo. Se ele não for maior, então aí eu vou considerar que esse de cá ele é maior, esse aqui é maior. Isso quer dizer que esse aqui não é solução ótima para o meu problema, tá? Então assim é um teste de otimilidade que a gente vai fazendo. Beleza? Então isso aí é uma forma também da gente encontrar. Ou seja, a gente vai até olhar aqui, ó, já tem os valores certinhos. Ó. Eu saí do 0, 0. Saindo do 0, 0, meu próximo ponto é o... Opa, eu estou falando sem trocar a tela, né? Aí fica difícil. Eu estou saindo aqui do 0, 0. Meu próximo ponto aqui é o 4, 0. Eu sei que meu Z é 12. Gleicon, por que o Z é 12? Deixa eu trocar aqui de novo. Eu sei, vou trocar aqui para a cor preta. Vou trocar a minha função objetivo. Vou apagar essa amarela aqui só para facilitar a nossa visualização. O meu Z, ele é 3... Não saiu do jeito que eu queria. 3x1 mais 5x2. Tá? Esse é o meu Z. Mais uma vez, peço desculpa, estou digitando com o dedo. Até tem uma canetinha aqui para tablet, mas ela é horrorosa. Então é melhor escrever com o dedo do que com a canetinha de tablet. E eu sei disso, né? Então, se esse meu ponto aqui, que estava em amarelo, né? Pegava aqui. Se esse meu ponto aqui é o 4, 0, né? Isso quer dizer que quando eu voltar aqui para minhas soluções viáveis, né? Eu sei que 4, 0, 3x vai dar 12, né? Que vai continuar como 12. Esse meu de cima aqui vai ser 12 mais 3x2, né? x2 é igual a 5, 12 mais 15, 27. E aí eu sei o seguinte, ó, eu estou nesse ponto. Para cá é 12. Né? Aqui é 12, aqui é 0. Então aqui está maior. Né? Então esse ponto aqui é melhor do que esse, beleza. Mas quando eu olho esse ponto aqui de cima, esse ponto aqui de cima, ele é 6x2. 6x2 é igual a 30. Então eu faço a minha análise a partir desse ponto aqui, porque ele me dá uma otimilidade maior do que esse. Tá? Mas, Gleicon, aqui é simples, são só 5 pontos, então eu posso fazer qualquer sentido que eu quiser. Nesse caso específico, sim. Mas vamos considerar que, ainda que eu tenha duas variáveis de decisão, eu tenha 800 restrições. Tá? E 800 restrições seriam 800 retas diferentes aqui no meio. Aí ficaria mais difícil você analisar de uma forma tão rápida e simples como a gente está fazendo aqui. Tá bom? Então aqui você vai olhar, vai ver que são 12, né? Aqui é 30, então o que eu vou considerar a partir de agora é esse ponto aqui de cima. Tá? Quando eu olho para baixo é 0, então eu não vou voltar, claro. Quando eu olho para a minha direita, eu tenho um Z36. Então esse aqui é melhor do que esse. Esse ponto agora é o meu ponto extremo factível que tenha a maior otimilidade. Olha os dois pontos, né, que são adjacentes, Z igual a 30, Z igual a 27, ele não cresce para nenhum dos lados, então obrigatoriamente esse aqui é o meu ponto ótimo, é ele que otimiza o meu problema. Beleza? Ficou claro isso aí? Será que vocês entenderam? Se não entenderam, vocês me perguntam que a gente responde para vocês depois. Tá? Mas eu acho que está bem simples. A gente sempre sai do nosso ponto de partida se tiver o 0, 0, e a gente vai, analisa os pontos adjacentes, o que tem maior crescimento, eu escolho esse de maior crescimento, a partir dele eu olho os dois adjacentes, escolho o que tem maior crescimento, se não tiver crescimento esse seria o ponto ótimo, mas não é o caso,
né? Chegamos ao ponto de maior crescimento, que é o Z36. Desse ponto, eu analiso os dois adjacentes dele. Se nenhum deles me dá maior crescimento, né? Então esse aqui é o ponto ótimo do problema. Beleza? Então, a gente tem os conceitos chaves para soluções da programação linear, tá? Onde o conceito 1 fala que o método simplex ele se encontra exclusivamente dentro, né, nas soluções, dentro do pontos extremos factíveis, tá? E para qualquer problema com pelo menos uma solução ótima, para encontrá-la, basta encontrar a melhor solução PEF, que foi o que a gente acabou de fazer no gráfico, tá? No conceito 2, ele fala que o método simplex é um algoritmo interativo que segue a seguinte estrutura. Tá? O que ele vai fazer para a gente? Ele vai fazer uma inicialização do problema, que é o que a gente fez. Né? A gente iniciou o problema do 0, 0 e vai fazer um teste de otimidade. Tá? Se ele encontrar ele vai configurar as iterações iniciais, né? Inclusive encontrar uma solução aqui está com um FPF, mas é PEF, certo? Uma solução PEF inicial, e a gente vai analisar e vai ver, a solução PEF é ótima? Se sim, tá? Parei meu sistema. Se não, eu faço uma nova iteração, tá? E aí eu vou executar as iterações para encontrar uma solução PEF melhor, tá? E aí eu vou fazendo esse meu sistema até chegar no meu ponto extremo factível que tem uma solução ótima. Beleza? Então, por isso que a gente precisa entender o conceito, né, da otimidade do sistema, porque quando a gente pega, por exemplo, se o sistema der um bug, você vai ter que fazer isso na mão. Então a gente precisa entender como que isso tudo se processa dentro do software, por exemplo. Tá? Então no conceito 3, a gente sempre que possível, a inicialização do método deve ser iniciada na origem, como solução PEF inicial. Quando há muitas variáveis de decisão para encontrar graficamente uma solução PEF inicial, essa opção elimina a necessidade dos procedimentos algébricos para encontrá-la. Tá? Sempre que tivermos muitas variáveis, tá, para a gente encontrar graficamente uma solução PEF inicial, a gente pode começar de um ponto qualquer. Tá? O conceito 4 fala que cada vez que o método simplex efetuar uma nova iteração para se deslocar de uma PEF inicial para uma PEF melhor, ela sempre opta por uma PEF adjacente à solução atual. Tá? Então ela sempre vai estar buscando a PEF adjacente. Eu nunca vou pular as minhas PEFs. Né? Eu estou abrindo o tablet aqui de novo. Aguenta um pouquinho aí que a gente está transicionando. Deixa eu apagar esse monte de desenho esquisito que eu fiz aqui para não atrapalhar a vida de ninguém. Vou me acompanhando, faz de conta que a gente está em sala de aula, estou apagando o quadro. Tá? Aqui eu estou olhando para baixo, faz de conta que eu estou de costas. Essa hora que você para conversar com um amigo. Né? Então a gente está aqui. Né? Então a gente sempre sabe que a gente vai fazer eu vou sempre para a minha PEF adjacente. Eu estou dessa aqui, eu não posso vir para essa aqui de cima. Tá? Porque eu descumpri o conceito básico da programação linear. Então eu saio dessa, vou analisar sempre quem está à minha volta. Tá? Então eu analiso uma, analiso outra, vejo quem tem maior crescimento. Quem tiver maior crescimento, aí sim eu vou para a próxima e assim por diante. Beleza? O conceito 5 ele fala que após identificada a PEF atual, o método simplex examina cada um dos lados das soluções viáveis provenientes da solução PEF e o modelo simplex examina a taxa de crescimento em cada direção da PEF adjacente ao se deslocar para cada um dos lados. Assim, o método simplex opta em deslocar-se para a maior taxa de crescimento, que foi o que a gente fez aqui. Né? A gente já foi analisando essas taxas de crescimento e sempre escolheu essa que tinha os maiores resultados de Z. Tá? O conceito 6 fala que o teste de otimidade consiste simplesmente em verificar se qualquer um dos lados resulta uma taxa de crescimento positiva. Se nenhum atender, então a gente está numa PEF ótimo, né? Que foi o que a gente fez aqui. Né? Deixa eu apagar o que está aqui. Opa, apaguei coisa demais. Deixa eu tentar, apaguei esse. Pronto. Quando a gente fez
essa análise aqui, a gente foi justamente analisando. Quando a gente chegou, deixa eu tentar apagar só aqui, pronto. Quando a gente chegou nesse ponto aqui especificamente, a gente viu que aqui era 27, esse aqui é Z igual a 36, se eu não me engano. Acho que era isso. Tá saindo, o meu igual tá saindo tudo torto. Igual não tá saindo legal não, hein, Brasil? Deixa eu tentar refazer. Igual. O traço de cima não quer sair. Pronto. Igual a 36. Esse Z aqui é igual a 30. Tá? Então, quando eu venho para cá, eu tenho um crescimento negativo. Quando eu venho para cá, eu tenho crescimento negativo. Então, não vale a pena eu continuar. Ou seja, eu não estou na minha solução. Se eu sair desse ponto onde eu estou, eu não vou para a minha solução ótima. Tá? Então, como configuração do método simplex, a gente sabe que o procedimento algébrico se baseia em sistema de equações para o nosso problema, ou seja, até agora a gente estava trabalhando com inequações, tá? Principalmente com inequações com um sistema de menor ou igual. A partir de agora a gente vai trabalhar com o sistema de equações. Então, desse modo, a primeira etapa da configuração do simplex é converter as restrições funcionais de desigualdades em restrições de igualdade equivalentes. Tá? O que isso significa? Que antes eu tinha inequações, eu tenho que transformar em equações, mas eu tenho que trazer algumas igualdades para que eles fiquem equivalentes. Então eu tenho que fazer artifícios para isso. As restrições de não negatividade são deixadas como desigualdades, pois são tratadas separadamente, que é aquele x1, x2, x3, x4, x5, x200, que eles não podem, eles têm que ser maiores ou igual a zero. Por que isso se mantém? Porque ele pode ser zero, tá? Então a gente viu no segundo exercício da aula passada, por exemplo, que, salvo engano, só precisava produzir x2, x1 não produziu quando a gente tratou dos minérios, né? O minério x2 foi o único que foi produzido. Ou seja, essa desigualdade ela faz sentido que a gente tenha, tá? Então, a gente saindo desse problema que a gente está trabalhando basicamente agora, né? A gente sai de z igual a 3x1 mais 5x2, com a primeira restrição de x1 menor ou igual a 4, com a segunda restrição de 2x2 menor ou igual a 12, x2 menor ou igual a 6, e 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 18, tá? Então essas aqui são as restrições, então a gente sempre vai colocar o sujeito a. Se não colocar o sujeito a, isso aqui não é representado como restrição, então a gente sempre tem que lembrar do sujeito a, tá? Isso aqui é até bom falar e refalar, porque na prova tem que ter isso aqui, tá? Então a gente sempre tem que lembrar dessas questões. E aí o que a gente vai fazer a partir de agora é colocar o que a gente chama de variáveis de folga, tá? E o que são variáveis de folga? É quando a gente tem um problema anterior, inicialmente o problema anterior tinha a restrição x1 menor ou igual a 4 e a nossa variável de folga para a restrição, para a gente transformar uma desigualdade em uma igualdade, a gente vai falar que x1 menos, né, x1 mais x3 é igual a 4, ou seja, x3 é igual a 4 menos x1. Eu estou colocando uma restrição no meu problema, tá? Uma variável de folga no meu problema que não muda a minha restrição, tá? A única coisa que eu vou estar fazendo é alterando a minha desigualdade para uma igualdade. E eu vou fazer isso para todas as minhas restrições, colocando as variáveis de folga, tá? Gleico, mas por que eu posso fazer isso e não gera nenhum problema? Porque isso não muda a minha função objetivo, tá? Por ela estar aqui representada exatamente como era a minha restrição, minha função objetivo só tem a ver com essa variável de decisão aqui, então x3 não vai mudar minha função objetivo, tá? Então, isso é uma questão do nosso problema. Então, x1 mais x3 é igual a 4, a minha primeira restrição, tá? Então, essa é a quantidade de folga do lado esquerdo da minha desigualdade, x1 mais x3. Dada a equação x1 menor ou igual a 4,
se e somente se x1 menos 4 menos x1 igual a x3 for maior ou igual a zero. Então, eu não posso ter isso aqui sendo negativo, por exemplo. Tá? Portanto, a restrição original é inteiramente equivalente ao par de restrições x1 mais x3 igual a 4, se x3 também for maior ou igual a zero. Tá? Então, fazendo essa inserção das variáveis de folga em todas as restrições do problema, podemos comparar a forma original do modelo com a forma aumentada, que é assim que a gente vai chamar a partir de agora, tá? Assim como demonstrado a seguir. Então, eu tinha essa minha função objetivo e as minhas restrições, tá? E a partir de agora eu vou para as minhas formas aumentadas com a inclusão de uma variável de folga para cada uma das minhas restrições, tá? Minha primeira função, minha primeira restrição. Observem mais uma vez aqui que a função objetivo ela não muda, tá? Minha função objetivo é a mesma, só o que está mudando são as minhas restrições do problema. Então, na minha primeira restrição, eu tinha que x1 era menor ou igual a 4. Então, é x1 mais 0x2, porque não tinha x2, mais 1x3, mais 0x4, mais 0x5, porque essas restrições são essas variáveis de folga, elas são das restrições que a gente tem nas outras linhas, né? Então, a segunda restrição era de 2x2 menor ou igual a 12, então eu continuo com 0x1 mais 2x2. Essa x3 é a variável de folga da primeira restrição, por isso que aqui vem o 0. Entra a partir de agora a restrição, na segunda restrição, a variável de folga da segunda restrição, mais 0x5 igual a 12. Na terceira restrição, eu tinha que 3x1 mais 2x2 era menor ou igual a 18, e a partir de agora ela passa a ser 3x1 mais 2x2. Essa variável de folga é da primeira restrição, essa variável de folga é da segunda restrição, por isso que ela recebe 0 aqui e 0 aqui, mais a restrição, mais a variável de folga, desculpa, da terceira restrição. Gleicon, se eu tivesse mais 800 restrições, então aqui eu ia ter x6, x7, x8, x9, x10, x800, tá? Isso significa que eu ia ter que colocar aqui x1 mais 0x2 mais x3 mais 0x4 mais 0x5 mais 0x6 mais 0x7 mais até chegar em 800 igual a 4, tá? Mesma coisa a gente ia fazer para as demais, tá? E sempre lembrando que essas minhas variáveis de decisão, elas sempre têm que ser maior ou igual a zero, independente de qual J eu vou estar utilizando. Tá? Se fosse até 800, todo mundo maior ou igual a zero, só aqui ela se mantém como uma desigualdade. Tá? Então, ambas as formas do modelo representam o mesmo modelo, seja ela uma forma clássica ou uma forma aumentada, mas a forma nova, né, a forma aumentada, é mais conveniente para manipulação algébrica e para a identificação das soluções PEF, pontos extremos factíveis, e a gente vai até utilizar aquela questão que eu já falei com vocês, das matrizes e tal, do que a gente vê em álgebra, né, para a gente fazer escalonamento, essas questões todas. Essa inserção de novas variáveis suplementares é necessário para a aplicação do método simplex. Se você não utilizar, você não consegue fazer o simplex de forma algébrica, tá? E se uma variável de folga for igual a zero na solução atual, então essa solução está no limite de restrição para a restrição funcional correspondente. Ou seja, valor maior que zero significa que a solução está do lado viável da solução, enquanto o valor negativo representa que ele está do lado inviável e aí não pode ser utilizado. Tá? Então, para a gente ter essa forma aumentada como definições para ela, a gente sabe que uma solução aumentada é uma solução para as variáveis originais, as variáveis de decisão, que foi aumentada pelos valores correspondentes à variável de folga, tá? Como, por exemplo, aumentando a solução 3,2 que a gente tinha, por exemplo, leva a solução aumentada
para 3, a partir de agora, né, um conjunto de 3, 2, 1, 8 e 5, x1, x2, x3, x4, x5, pois os valores correspondentes às variáveis de folga são x1, x3 igual a 1, x4 igual a 8, x5 igual a 5. É só a gente substituir esses dois valores aqui naquela nossa forma aumentada que a gente vai encontrar esses valores. Se a gente coloca os valores ótimos eram, alguém lembra aí de cabeça? 2 e 6. Se a gente coloca 2 e 6, a gente fazendo as substituições lá na forma aumentada, a gente vai achar os valores de x1, x4 e x5. Tá? Então, uma solução básica é uma solução em um ponto extremo aumentado. Tá? Isso não quer dizer que é uma solução ótima. Tá? E a fim de ilustrar o problema, consideramos que uma solução do um ponto extremo não factível, 4 e 6, tá? O ponto 4 e 6, deixa eu dar uma olhada aqui no gráfico para ver se ele está dentro. Eu acho que ele não está dentro. Eu acho que 4 e 6 está fora. 4 e 6, tá? Deixa eu apagar aqui e eu vou trazer aqui para vocês. Cadê? Tá, deixa eu só terminar aqui. Ó. Ele fala que aumentando os valores não factível para 4 e 6, a gente aumenta, a gente acha que x3 é igual a 0, x4 é igual a 0 e x5 é menos 6, que resulta na solução básica 4, 6, 0, 0, menos 6. Isso mostra que a gente está fora das nossas soluções e eu vou mostrar para vocês pelo gráfico agora que isso está correto. Eu só estou apagando as coisas aqui. Só um segundinho. Então eu apaguei uma linha que eu não deveria. Estou redesenhando-a. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu estou fazendo. Então, deixa eu ver se está aqui direitinho. É porque eu apaguei a linha laranja aqui. Então ela vinha mais ou menos assim. O ponto 4, 6 seria esse ponto aqui. Ó. Então ele mostra para a gente como uma variável de folga, né, deu valor negativo, isso quer dizer que a gente está em um ponto não factível. E isso é fato, porque a gente sabe que a região das soluções viáveis do nosso problema são essas pintadas em azul. Tá? Então, quando essa variável de folga ela dá um valor negativo, a gente está fora do ponto que a gente poderia estar trabalhando. Então, mais uma coisa que eu não deveria. Vamos lá. Então, esses são os pontos que a gente tem para o nosso problema. Tá? Então, o fato das soluções em pontos extremos, eu não mudei o slide de novo, o fato das soluções em pontos extremos e algumas soluções básicas poderem ser viáveis ou não, implicam na seguinte definição. Uma solução básica viável, uma solução BV ou SBA, solução básica admissível, que é uma coisa que a gente vai falar muito, solução básica admissível, é uma solução PF aumentada e, portanto, a gente sabe que a solução PF 0,6, no exemplo que a gente deu, é uma solução básica viável para o nosso problema. Tá? Então, ela vai dar sempre valores de x3, x4 e x5 sendo maiores ou igual a zero. Então, é uma solução para o nosso problema, solução básica viável. Tá? E uma única diferença entre as soluções básicas e as soluções de pontos extremos, tá? Entre as soluções básicas viáveis e os PFs, é se os valores da variável de folga estão ou não incluídos. Tá? E para qualquer solução em um ponto extremo correspondente, é obtido simplesmente eliminando as variáveis de folga que ele tem e a gente chega no ponto PF. No caso apresentado, a gente tem 5 equações e 3 variáveis, com grau de liberdade do sistema de 2. Então, para 2 variáveis pode ser escolhido os valores arbitrários, de modo a resolver as 3 equações em termos das 3 variáveis restantes. E o método simplex usa o zero para essas 2 variáveis que a gente tinha antes. Tá? Então, 2 variáveis chamadas variáveis não básicas são configuradas como zero. Isso vai acontecer sempre a partir de agora. Então, a solução simultânea de 3 equações para as outras 3 variáveis denominadas como variáveis básicas é a solução básica. O que isso significa, Gleico? Isso significa que a partir de agora, tudo que a gente vai fazer é zerar 2 variáveis e a partir dela a gente vai tentar encontrar valores para o nosso problema, tá? Com essas 3 outras variáveis e o conjunto de equações que a gente tinha. Tá? Então aí, nesse caso, né, que a gente, com as variáveis de folga, a gente fica com 5 variáveis e 3 equações, a gente zera 2 e aí a gente vai trabalhar para que
chegue ao resultado e aí a gente vai testar se ele é ótimo ou não. Tá? Então, como propriedade de uma solução básica, cada variável é designada como básica ou não básica. Não básica é quando ela tem o valor atribuído a zero. E o número de variáveis básicas é igual ao número de restrições funcionais, ou seja, quantas restrições eu tenho no meu problema, eu preciso ter o número de variáveis básicas. E as variáveis não básicas são configuradas em zero. Os valores das variáveis básicas são obtidos como uma solução simultânea das equações, restrições funcionais da forma aumentada. Sempre a gente só vai falar de variável básica ou não básica na forma aumentada da minha programação linear. Se as variáveis básicas satisfazem a restrição de não negatividade, então eu tenho uma solução básica viável para o meu problema. Gleicon, a solução básica viável para o meu problema é uma solução ótima? Não. Ela é uma solução básica admissível, né? Então, a gente sabe que a nova solução no ponto 0,6, ela é uma solução, tá, para o nosso problema. Tá? Se a gente ver, a gente tem duas variáveis não básicas aqui, ó, não básicas, e duas variáveis básicas para o nosso problema, sendo que só as duas primeiras alteram o conjunto, tá, da minha função objetivo. Então aqui, esses pontos, né, o x3 e o x5 aqui não vão fazer diferença nenhuma para a minha função objetivo. Isso pode não otimizar o meu problema. Então essa solução foi obtida antes como um ponto extremo factível. Tá? Uma outra forma que a gente tem é escolher x1 e x4 como variáveis não básicas, e por isso elas são iguais a zero. E as três que resultam, então, são x3 igual a 4, x2 igual a 6 e x5 igual a 6 nas soluções das três variáveis. Então, assim a gente consegue, né, chamando x1 e x4 de zero, a gente consegue chegar ao resultado. x4 zero, 2x2 igual a 12, x2 igual a 6. Tá? Se x1 é igual a 0, x3 é igual a 4. Se x1 é igual a 0, 2x2. Eu já sei que o x2 aqui é igual a 6, isso aqui dá 12. 12 mais x5 é igual a 18. Passo 12 para lá, isso sobra 6, x5 é igual a 6. Chegamos à solução das nossas variáveis básicas. Tá? Então, a gente consegue chegar a um resultado do nosso problema. Tá? Então, com essas três variáveis básicas não são negativas, a gente tem realmente uma solução básica viável. E assim como os pares das soluções PF, pontos extremos factíveis, são adjacentes, os pares correspondentes das soluções básicas viáveis também são ditas como adjacentes. E a solução de um problema utilizando o método simplex pode ser realizado utilizando operações algébricas de uma forma de tabela, ou como ela é conhecida, a forma tabular, tá? Conhecido como tabela simplex, também de iterações ou por softwares computacionais. E a gente vai começar falando da forma tabular, algébrica, tabular, e depois a gente vai para os softwares. Tá? As duas primeiras maneiras de solucionar o problema se dão de pequenas operações onde a gente tem iteração, são ditas como os mais simples, e os mais complexos a gente usa cálculos de softwares específicos para isso. Tá? A gente vai falar aqui com vocês, eu acho que eu vou trazer um ou dois softwares. Um eu terminei perdendo a licença dele. Antes a licença era gratuita, agora não é mais. Aí me enrolou um pouquinho, né? Mas o outro todo mundo tem em casa, inclusive é bem fácil de usar. Tá? Então é isso aí que a gente tinha para hoje. A gente já falou um pouquinho dos teoremas, um pouquinho das definições, e a próxima aula que a gente vai ter aqui, que eu vou mostrar para vocês, a gente vai começar a falar da forma algébrica de solução de um problema de programação linear. Beleza? Para a galera que está na aula comigo aí, se preparem que agora a gente vai fazer uns exercíciozinhos e depois a gente vem com essa próxima aula gravada. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado. Tá? E a gente se vê bem em breve. Um grande abraço, valeu!